sentar, amados irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Malaquias. No livro de Malaquias, no capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 a 5. E depois nós vamos ler do 13 ao 18. E o capítulo 4, de 1 a 6. E nós vamos falar sobre a promessa do Salvador. Assim nos diz a palavra do Senhor: eis que eu vos envio, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprime a viúva e o órfão, e torce o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós o reputávamos por feliz os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim em particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o pai poupa o seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4. Pois, eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o Senhor, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos nas estribeiras. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados irmãos, essa profecia de Malaquias fala sobre a promessa de Deus de enviar um Salvador. Amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias perturbadores,
dias cruéis, que têm trazido muito sofrimento para todos nós. Muito sofrimento. A pergunta para nós é como nós temos reagido diante desses sofrimentos que nos acuam, que nos colocam no canto. De que maneira você procura consolar aqueles que estão passando por esses momentos difíceis? Como falar, meus amados irmãos, de esperança, quando nós não vemos nada de bom acontecer e quando as circunstâncias estão indo de mal a pior? Não é verdade? É fácil nós falarmos de paz, é fácil nós falarmos de consolo, é fácil nós falarmos de esperança, quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão bem, quando nós estamos vivendo um período de estabilidade. Mas quando nós nos deparamos com esses tempos de perversidade, quando nos deparamos com a perversidade que parece que está prosperando cada vez mais, que a maldade está crescendo cada vez mais por toda parte, e parece-me que até pessoas piedosas, pessoas bondosas, pessoas caridosas, já começaram a vacilar na sua fé. Em tempos assim, Deus renova, meus amados irmãos, a esperança do justo, ao fazê-lo contemplar o fim da história. Por mais tenebrosa, meus amados irmãos, que seja, por mais difícil que seja o dia, por mais difícil que seja o momento em que nós estamos vivendo, como diz o salmista, por mais difícil que seja a noite escura da nossa alma, por mais tenebrosa que parece ser, nós devemos esperar pelo amanhecer de um novo dia, cheio de confiança e de fé em Deus. É assim que faz os guardas, quando esperam pelo romper da manhã. Não é verdade? Eles estão cheios de esperança de que o amanhã está chegando, a aurora está raiando, e assim eles vão poder voltar para seus lares, cheios de esperança, vibrando, porque agora sabe que está chegando a hora de ir para descansar. As trevas não podem resistir. As trevas não podem durar para sempre. Portanto, Malaquias diz que o sol da justiça nascerá. A noite vai ter que ir embora. A noite vai ceder lugar a um novo dia, um dia lindo para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. E tudo que nós precisamos, meus amados irmãos, diante dessa crise existencial que nós estamos vivendo, nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos descansar no Senhor e esperar nele. Não é assim que diz o salmista? Descanse no Senhor e espera nele, pois o mais ele fará. Prezados irmãos, falando então da esperança, da promessa do Messias, nós vimos aqui no capítulo 3, dos versos de 1 a 5, que há realmente, meus amados irmãos, nos versos de 1 a 5, a promessa do Yahvé, a promessa de Deus, a promessa do anjo, a promessa daquele que viria. Assim, então, o texto começa dizendo que eis que eu envio um mensageiro para preparar o caminho. O primeiro verso já começa a dizer sobre aquilo que está acontecendo, e ele começa dizendo assim: Deus declarou estar cansado nesse texto. Deus declarou estar cansado de sofrer afrontas. Deus está cansado de sofrer perguntas intermitentes, perguntas que todo o tempo esse povo faziam para ele. E o pior de tudo, no capítulo 2, no verso 17, ele diz assim: onde está o Deus do juízo? Onde está? Portanto, meus amados irmãos, é diante desse questionamento cínico, é diante desse questionamento que nós também fazemos diante de Deus, quando estamos passando por crises, que Malaquias apresenta a profecia messiânica no capítulo 3, no verso 1. Nesses tempos difíceis, a pergunta para nós é: a quem você tem buscado?
em quem você tem colocado a sua esperança, apesar, meus amados irmãos, de estar com o coração endurecido. Aquele povo tinha endurecido o seu coração, pois tinha uma expectativa de que eles seriam visitados pelo Senhor. A ideia da visitação do Senhor era trazer para eles liberdade da opressão dos romanos, da opressão dos caldeus, da opressão de quem os governava, de quem os oprimia. Então, era essa a expectativa desse povo. E alguns esperavam, então, essa visitação, mas eles tinham uma motivação errada, ansiando por condições das quais eram difíceis, mas que eles esperavam um Messias que trouxessem alívio, que trouxessem prosperidade material, que trouxesse paz, que trouxesse uma vida feliz. Era exatamente isso. Que trouxesse para eles uma forma deles poderem renunciar tudo e então agora viver em paz para sempre. Por outro lado, havia nesse tempo, meus amados irmãos, um remanescente, diz o texto bíblico, um remanescente fiel de pessoas que eram tementes a Deus, que esperava sim a ação de Deus e que tratasse o pecado. Aqueles que esperavam assim, que Deus tratasse o pecado do povo, que Deus trouxesse salvação, que Deus trouxesse alívio, que Deus trouxesse, arrancasse aqueles fardos pesados de suas costas. Esse era o desejo daquele remanescente fiel. Que Deus apenas venha e faça isso. O Novo Testamento, meus amados irmãos, revela para nós que ambas as profecias, tanto esta profecia de Malaquias, como também a profecia de João Batista, se cumpriram no tempo desse mensageiro de Deus. Veio para endireitar o caminho do Senhor, em Mateus, no capítulo 11, no verso 10. E nesse tempo, meus amados irmãos, nós devemos perguntar para João, né, o que João Batista fez para preparar o caminho do Senhor. Se eles esperavam alguém que viria para tornar a mensagem palatável, se eles esperavam alguém que viria para trazer alívio para os seus fardos pesados, do jugo dos opressores, se eles esperavam alguém que viesse para trazer para eles alegria, festa, júbilo, agora João Batista chega com um chicote na mão. João Batista chega dizendo para eles que eles precisavam consertar a vida deles. E João Batista trouxe uma mensagem tão radical, mas tão radical, que conclamava o povo a confessar os pecados e a pedir o povo para que esse povo se arrependesse. E então João Batista anunciava novamente a chegada do reino de Deus, que traria perfeita justiça, salvação aos contritos de coração. Mas também João Batista anunciava uma destruição. Uma destruição para quem? Uma destruição para os rebeldes, uma destruição para os impenitentes, uma destruição para aqueles que não se dobravam, para aqueles que não confessavam, para aqueles que tinham seus corações endurecidos, para aqueles que não amavam a Deus de todo o seu coração. Aí João Batista, então, meus amados irmãos, vendo que eles não se humilharam, uns se humilhavam, outros não humilhavam diante da pregação de João Batista, e vinham diante dele os fariseus, os saduceus, os hipócritas, apareciam diante de João e dizendo: eu também quero ser batizado. E João então olha para eles, sabe que não tem temor de Deus, sabe que não tem conversão, sabe que não tem mudança de vida, sabe que a vida deles é uma vida desregrada. E João então olha para eles e fala: raça de víboras, é isso que vocês são. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aí João mais uma vez dá uma chicotada e diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Assim então, meus amados irmãos, não podemos apenas
comparecer na presença do Senhor. Não é apenas comparecer aqui no templo e achar isso suficiente. Não é apenas chegar aqui e cantar bonito. É necessário uma mudança radical na nossa vida. É isso que o Senhor espera de nós. Desde os tempos de Malaquia, meus amados irmãos, até os dias de João Batista, a atitude do povo não havia mudado em nada. O povo voltou do cativeiro babilônico e continuou nas suas mesmas práticas, cheias de impiedade, cheias de crueldade. Assim, então, desde esse tempo, essa atitude não havia mudado. Era uma religiosidade falsa, uma religiosidade vazia de significado, uma religiosidade sem compromisso. Então, tanto Malaquias quanto João Batista confronta duramente a hipocrisia do povo de Deus. Mas o nosso Deus mudou de ideia de lá para cá, sim ou não? O nosso Deus mudou de ideia de lá para cá? O que mais nós temos visto é que parece que Deus mudou de ideia, que as pregações agora estão mais palatáveis, que as pregações não falam mais de arrependimento, que as pregações não falam mais de mudança de vida, que as pregações não falam mais de necessidade até mesmo de ir para o céu. Não é verdade? Assim então, meus amados irmãos, Deus não mudou. Ontem, hoje e amanhã Ele será o mesmo. Ele não pode ser enganado. Então, meus amados irmãos, esta é a mensagem de Deus para nós. Deus julgará rigorosamente aqueles que se consideram justos aos seus próprios olhos e não buscam o perdão de Deus. Malaquias, João Batista estão anunciando fim de um período, início de outro período. Malaquias e João Batista estão anunciando então a chegada de alguém que era muito especial, de alguém que era capaz, de alguém que era digno, de alguém que era Senhor, de alguém que era o Filho do Altíssimo, mas do qual o próprio João diz: não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então, meus amados irmãos, João Batista olha para o Senhor e diz: Ele traz nas mãos a sua pá. Gente, essas figuras de linguagem devem nos levar a refletir a forma como nós estamos vivendo a nossa vida. Ele traz nas mãos a sua pá para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no celeiro. Porém, o que vai acontecer com o resto da palha? Será queimada. Será queimada, meus amados irmãos. Portanto, o caminho está agora preparado para o surgimento do Senhor. O anjo da aliança, profetizado por Malaquias. E Malaquias, então, diz que esse anjo visitaria o povo e que traria sobre os humildes, sobre os contritos de coração, as bênçãos de Deus. Mas, sobre esses perguntadores, sobre esses cheios de si, sobre esses arrogantes, o que ele está dizendo sobre esses transgressores, sobre esses duros de coração, eles vão receber a dura sentença da justiça de Deus. Portanto, meus amados irmãos, no verso 2 e 3 de Malaquias 3 está escrito: Ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Portanto, assim como o fogo do ourives, que é destruidor, que destrói, que limpa, que tira os minérios indesejados das peças, preservando, purificando o metal verdadeiro, precioso, assim como a potassa, que alveja completamente os tecidos em processo de lavagem. Assim, meus amados irmãos, a mensagem é clara. O Messias de Deus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, ele veio para purificar o povo de Deus. Ele veio para purificar eu
e você. Os perversos, que se cuidem, pois eles serão exterminados. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a vinda do Messias, meus amados irmãos, em segundo lugar, fará vir sobre nós o mensageiro da aliança, que vai do verso 13 até o verso 18, falando: as vossas palavras foram duras para mim, vós dizeis que temos falado contra ti, inútil é servir a Deus, o que aproveitamos disso tudo, não é verdade? Meus amados irmãos, é um tempo de esperança, é um tempo difícil, é um tempo em que Malaquias profetizou, muito delicado, muito complicado, a mensagem do Senhor para o povo que havia voltado então do cativeiro babilônico. Esse povo não havia mudado de vida, esse povo não tinha nenhuma intimidade com o Senhor, o amor deles por Deus não havia mudado em nada, não havia aumentado. Os sacerdotes haviam se corrompido. Em vez de instruir o povo, meus amados irmãos, em vez de tirar o povo da iniquidade, os sacerdotes faziam o povo pecar, capítulo 2, versos 7 a 9. E essa falta de reconhecer o Senhor, Deus, levou o povo então a desenvolver, meus amados irmãos, uma religiosidade hipócrita, uma religiosidade vazia, uma religiosidade sem graça. Nós precisamos tomar muito cuidado com a forma como nós conduzimos esse processo, para que a gente não produza no outro esfriamento, distanciamento. Como é difícil ouvir alguém dizer que está chateado com o outro, porque o outro não ligou para mim, o outro não me deu bola, o outro passou perto de mim, duro igual um pedaço de pau, não me cumprimentou. É tão difícil isso, meus amados irmãos, tão difícil. Então, eles mantinham um culto profano. Essas pessoas são profanas. Uma pessoa que vive desse jeito é uma pessoa profana. Ela está aqui por mera tradição. É tradição. Já faz 30, 40, 50 anos que eu venho nessa igreja. Tradição não salva ninguém. Aqui, Malaquias está dizendo que aquele povo, da porta do templo para fora, em todas as outras áreas da vida que eles viviam, eles desprezavam completamente a lei de Deus. Dentro do templo, ficava lá. Saía da porta do templo, esquecia completamente que Deus existia. Então, esse culto é um culto profano, não é um culto que agrada a Deus. O rancor e a amargura enchia o coração de Deus de ódio por esse povo. Deus está com o seu coração irado. E eles pensavam, olha só que interessante, Deus está chateado porque a gente está vivendo uma vida de qualquer jeito, uma vida mais ou menos, não é assim? Aí Deus fica triste, Deus fica alheio, Deus fica apático, e aí a gente começa a reclamar: Deus não está nem aí para mim, está vendo? Deus não está nem aí para mim, está vendo? Deus não liga para mim, está vendo? Era exatamente isso que esse povo estava fazendo. Não estava nem aí para Deus. E depois ficava cobrando Deus, dizendo que Deus estava distante, que Deus estava alheio. A vida familiar estava ruim, a injustiça era gritante, mas a ganância deles prevalecia. Eles eram gananciosos. Veja o verso 8 do capítulo 3, para um outro sermão, possivelmente, tá bom? Então, esse povo, meus amados irmãos, depois de serem ricamente abençoados pelo Senhor Deus, agora, eles sentem que é inútil servir a Deus. Veja o verso 14, põe para nós. Vós dizeis, vamos lá? É dessa forma. Então, o entendimento desse povo era viver como ímpios, cometer iniquidade e ficar livre como os outros
estavam vivendo. O verso 15 diz isso. E é assim ainda hoje. É ou não é verdade? Cometem iniquidade, cometem pecados e querem ficar livres. O verso 15 diz: ora, pois, nós reputamos por felizes o soberbo, porque os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Eles estão felizes. Nós é que somos pacatos, tristes. Olha a cara de vocês, que tristeza. Não é verdade? Agora, lá fora, a alegria é perene, não é assim? Lá a alegria reina. Lá eles pulam, eles saltam, eles dançam, eles gritam, não é assim? Irmãos, a alegria é aqui, na presença do Senhor. É aqui que está a verdadeira alegria. Portanto, eles esperavam que a palavra final de Deus fosse de condenação. Mas, ao contrário, ao invés de Deus condená-los, Deus mais uma vez reafirma o seu amor imutável para com o seu povo. Deus anunciou uma mensagem de salvação aos que temiam ao seu nome. Capítulo 4, verso de 1 a 6. Anunciou a sua graça, anunciou o seu cuidado, anunciou a sua proteção. Portanto, meus amados irmãos, nesses tempos sombrios, o Senhor Deus está renovando a nossa esperança, a esperança da sua igreja, anunciando uma nova aliança por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. O capítulo 6, meus amados, 4, versos de 1 a 6. Pois eis que vem o dia, arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como? Serão como? Vocês podem falar mais alto para eu escutar? Serão como? Restolho serve para quê? Para pôr fogo, para queimar. Não é verdade? Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem do Hernandes, e ele usa uma ilustração do restolho. Do restolho. Vocês já viram um pé de milho? Quando a espiga está seca? Quando ele amadurece, a espiga fica seca, cheia de grãos. Como que a espiga está? Virada para? É virada para baixo. Um pé de milho, ele vira, quando a espiga está pronta para ser colhida, ela vira para baixo. E o restolho, como é que ele fica? Todo empinadinho. Tem gente assim. Não se dobra por nada neste mundo. Anda empinadinho para lá e para cá. Mas vai acontecer exatamente o que o texto está nos dizendo, meus amados irmãos. Capítulo 4 reafirma a profecia messiânica. Eles são censurados por afirmarem que era inútil servir a Deus e por considerarem como eram felizes aqueles que praticavam iniquidade. O nosso tempo não é diferente do tempo de João Batista, muito menos do tempo de Malaquias. Contudo, em meio a essa geração perversa, incrédula, em que nós estamos vivendo, agora vem a palavra de esperança. Deus tem preservado um povo fiel, e esse povo é você. Esse povo é você que Deus tem preservado. Portanto, havia naquele tempo uma parcela do povo, do verso 16 e 17, que diz que temia a Deus, e Deus se lembrava, e que se lembrava do nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, Deus o considerava como? Como é que Deus considerava aqueles que lembravam do Senhor? Verso 16 e 17. Verso 17, meus amados irmãos, põe lá para nós. Particular tesouro. Você é particular. Você não está no meio de um bando, você não está no meio de um monte, você está no meio, você é particular, propriedade exclusiva. Desde Malaquias, essa profecia da propriedade exclusiva do Senhor já está aí dizendo para nós. Portanto, meus amados irmãos,
No devido tempo, Deus manifestará claramente a diferença entre o perverso e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus tem um dia preparado, o dia do Senhor. Esse dia virá, esse dia será abrasador, esse dia será um dia difícil, esse dia será um dia cruel, esse dia será um dia tenebroso. Vamos nos preparar para esse dia, meus amados irmãos. Para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que obedecem a Deus, contudo, esse dia será de grande alegria. Será como o nascer do sol, da justiça trazendo salvação. Você está aguardando esse dia? Sim ou não? Com grande esperança e com grande expectativa? Amém, meus amados irmãos. Mas a pergunta para eles é: como eles poderiam identificar ou conhecer o dia do Senhor? Então, Malaquias faz eles lembrar do dia do Senhor. Vocês querem saber do dia do Senhor? Lembra da lei de Moisés. Vocês lembram da lei de Moisés? Meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber os meus juízos. Eis que eu vos enviei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus amados irmãos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos privilegiados, porque nós temos esse testemunho da Escritura Sagrada para nós. A tarefa de João Batista foi preparar o caminho para a chegada do Senhor Jesus, para a chegada do Messias. A tarefa de João Batista foi anunciar o grande e terrível dia do Senhor. A tarefa de João Batista foi anunciar o grande dia da salvação. Meus amados irmãos, essas profecias se cumpriram. Elas se cumpriram naquele tempo. E novamente está chegando o grande e terrível dia do Senhor. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Nós temos uma incumbência muito importante. Nós precisamos preparar os corações de todos aqueles que ainda estão por aí para esperar, para receber o dia do Senhor. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse. Assim, meus amados irmãos, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, meus amados irmãos, o nosso Redentor prometido, o enviado de Deus, que veio naquele tempo, fez nascer o sol da justiça. Após uma noite de trevas medonhas, quando a verdade da palavra é obscurecida, Deus novamente fará nascer o sol da justiça. O romper da aurora está próximo, tudo ficará muito claro. As pessoas estão se perdendo, as pessoas estão abandonando a fé legítima, as pessoas estão se esfriando, as pessoas estão indo atrás de outros programas que não é a verdadeira palavra de Deus. Mas Deus não vai poupar o perverso, mas purificará os humildes e os fiéis e tementes a Ele. Jesus é a luz do mundo. A mensagem, meus amados irmãos, aponta para o eterno amor de Deus para com o seu povo. E traz esperança, traz para nós consolo, traz para aqueles que esperam nele consolo. Esperem, pois, pelo Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pode ser que você tenha sentido desanimado em algum momento da sua vida. Pode até ser que você teve a impressão de que o mal está vencendo, não é isso? A gente tem essa impressão de que o mal está vencendo.
vai ficar pior. Vai ficar pior. Às vezes ficamos questionando se vale a pena seguir a Jesus Cristo, uma vez que só os maus é que estão se dando bem, não é verdade? Só os ímpios corruptos que estão se dando bem, avançando impunemente. Então, eu quero convidar a você, nessa noite, a se apropriar dessa mensagem da palavra de Deus, renovar as suas esperanças. Deus está preparando um grande dia para você, assim como também para eles, um grande dia para cada um de nós. Ele está preparando um grande dia para aqueles que confiam nele. Sabe, meus amados irmãos, porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O desejo do meu coração é que você esteja cada dia mais perto da cruz de Cristo. Que você deseje ardentemente a cruz de Cristo. Que você busque pela cruz de Cristo. Porque é só na cruz de Cristo que há salvação. Que Deus muito te abençoe. Amém? Cantemos.